Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero saudar a amada igreja com a paz de nosso Senhor Jesus. E neste momento, irmãos, estamos aqui em consagração, jejum e oração na nossa congregação hoje pela manhã, mas também nós vamos agora iniciar a nossa escola bíblica dominical. Vamos apresentar ao Deus Altíssimo mais uma vez a santa e amada igreja do Senhor Jesus, porque nós vencemos as lutas de cada dia, porque estamos guardados debaixo do sangue do Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Levantemos as mãos para os céus e adoremos ao Senhor. Glória a Deus. Levanta aqui. Deus abençoe. Glória a Deus. Levantemos as mãos para os céus e adoremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, em cuja presença nós estamos, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos te agradecer pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelas tuas bênçãos, pelas tuas maravilhas, Senhor. Nós não somos merecedores, mas a tua graça tem nos alcançado. Deus Todo-Poderoso, continua olhando para nós com teu olhar de misericórdia, Pai. Continua sustentando a tua santa e amada igreja com as tuas poderosas mãos. Nos firma na rocha eterna, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado. Deus Altíssimo, a cada dia te peço, visita os teus servos e as tuas servas, dando saúde aos teus servos e às tuas servas. Visita os teus servos e as tuas servas que aqui estão, Deus Altíssimo, que vieram à tua casa te buscar. Visita aqueles que não puderam vir, Jesus, que estão em seus lares e não tiveram condição de chegar até aqui, mas tu és Deus de perto e és Deus de longe. Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, é que nós clamamos a ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é que nós clamamos a ti, porque na tua palavra está escrito, o Senhor Jesus Cristo disse, eu irei e lhe darei saúde. Tu és aquele que dá saúde, Senhor Jesus Cristo, saúde no corpo físico, saúde na alma, saúde no espírito. Ouve, Senhor, o clamor da tua igreja. Tu tens milhões e milhões de servos nessa nação, e a tua palavra nos ensina dizendo, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Tu tens milhões e milhões de servos no Brasil, clamando pela saúde, Senhor, não somente pela saúde física, mas também pela saúde espiritual de todo esse povo brasileiro. Oh, Senhor, cura no corpo, cura na alma, cura no espírito, salva as vidas, transforma as vidas, regenera as vidas. Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, nós estamos clamando a ti, ó Pai. Ó Deus Altíssimo, a cada dia, não em nosso nome, mas é no santo nome, que é poderoso sobre todo nome todo-poderoso, o nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, o Senhor Jesus de Nazaré, o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus Cristo, leão da tribo de Judá, o Senhor Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, que tu nos concedeste como Redentor bendito. É neste santo nome, ó Pai, que nós pedimos e clamamos a ti, Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém, amém e amém. Queridos amados irmãos, nós vamos louvar o santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com o hino 225 da nossa harpa cristã. Glória a Deus. 225 da nossa harpa cristã. Convido a amada igreja, estaremos dando início à nossa escola bíblica dominical. Estamos já, irmãos, no último domingo do mês de agosto. O ano realmente passou rápido. O último domingo do mês de agosto, e teremos mais um mês ainda nessa lição para terminar este trimestre. Ainda temos o mês de setembro para terminarmos este trimestre, né?
E depois teremos o último trimestre, que será outubro, novembro e dezembro. Então hoje a nossa lição de número 9. Hoje, dia 30 de agosto do ano da graça de Deus de 2020. O tema da nossa lição: como vencer as oposições à obra de Deus. Como vencer as oposições à obra de Deus. Vamos falar todos juntos? O tema: como vencer as oposições à obra de Deus. O texto áureo diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8, versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8, versículo 37. A verdade prática nos diz: quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos e do que todas as lutas que enfrentamos. Irmãos, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém, irmãos? A oração de Eliseu: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. Amém, irmãos? O moço estava olhando somente para os soldados que estavam cercando a cidade lá embaixo, mas Eliseu já estava vendo os carros de fogo do Senhor ao redor de Eliseu, nos ares daquela cidade. E Eliseu pediu: Senhor, abre os olhos do moço para que veja. Maior são os que estão conosco, maior é o poder de Deus, maior são os exércitos do Deus Altíssimo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que os temem e os livra do mal. O Deus Altíssimo tem todo o poder no céu e na terra. E Eliseu estava tranquilo, apesar que ele estava idoso naquela cidade. E depois Eliseu, que quando fez aquela oração, e aquele exército perdeu a visão, e o rei queria tirar a vida, o rei de Israel queria tirar a vida daquele exército, ele disse: não vai tirar a vida não, mande conduzi-los de volta para o seu povo. E eles voltaram para lá, e quando chegaram na Síria, voltaram a enxergar e voltaram a testificar da grandiosidade do poder do Deus Altíssimo. E eu creio que muitos foram que se converteram. Então, o inimigo, ele se levanta, mas se levanta para cair. Ah, pastor, mas tem alguém perseguindo. Ore por aqueles que nos perseguem e nos maltratam. Ore em nome de Jesus. Senhor, salva estes também. Quebra todo o laço e salva essas vidas também, Jesus. Amém, irmão? A oração é para que Deus salve, alcance essas vidas e elas sejam transformadas. Irmãos, quantos irmãos que outrora eles eram perseguidores do Evangelho e hoje já se converteram e são servos de Deus, não é? Que jogavam pedra nas portas das igrejas, mas hoje já se converteram e são servos do Deus Altíssimo. Amém, irmãos? É Deus que faz tudo isso, meus queridos irmãos. É o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? E vamos continuar orando, porque o nosso Deus não mudou. Orar também para que nos salve, cure, transforme e venha para a casa de Deus, servir a Jesus, abençoar a igreja de Deus, para que o povo de Deus continue nessa marcha gloriosa, jejuando, orando, consagrando. Orar, meus irmãos, pelas autoridades do nosso país, por todos. Orar por aqueles que ainda não são salvos, para que venham receber Jesus como seu Salvador, as autoridades. Orar por aqueles que já são salvos e muitos têm cargos públicos, para que venham orar e vigiar, para que vivam uma vida irrepreensível e não venham dar escândalo contra a palavra de Deus, porque nós temos que pregar a palavra de uma forma, levando a mensagem do Evangelho, e nós não podemos escandalizar o Evangelho, escandalizar a palavra de Deus. Se nós escandalizarmos a palavra, vamos pregar que palavra? O mundo precisa ouvir a palavra de Deus. E de que maneira nós podemos agir, pastor? Olhando por nós mesmos. A Bíblia diz que quem está em pé, olhe para que não caia. Então temos que estar em pé. Estamos de pé.
e estamos olhando pela nossa área espiritual para não vir a tropeçar. Então, queridos, a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Orar pelas autoridades, por aqueles que ainda não são salvos, para nos salvar. Orar por aqueles que já são salvos, para que deem lugar a Jesus. Porque o inimigo, ele fica, irmão, ao derredor, procurando quem possa tragar. E como a Bíblia fala, né? Temos que estar orando e vigiando em todo o tempo, vigiando contra os pratos do inimigo. Ter o espírito de discernimento, a unção do Senhor, discernimento para dizer não ao que é pecado e dizer sim para Jesus e para a palavra de Deus. Às vezes acho que o povo de Deus é muito quadrado, é muito conservador. Nós somos conservadores, somos conservadores da sã doutrina da palavra de Deus. E doutrina que eu falo não são costumes, não. Doutrina é o ensino da palavra de Deus. Doutrina é o ensino, é Bíblia, é palavra de Deus. Não estou falando de costumes regionais, não estou falando disso não. Eu estou falando de doutrina, palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, que é a palavra de Deus, porque fazendo isso salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém, irmãos? Que o Deus Altíssimo, pelo seu Espírito Santo de poder, Espírito Santo de sabedoria, unção e virtude, possa cada dia nos fortalecer e nós tomarmos toda a armadura de Deus e ficar firmes. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Então, já citamos o tema da lição, texto áureo da nossa lição, verdade prática da nossa lição. O tema da nossa lição já falamos nesta manhã: como vencer as oposições à obra de Deus, lição número 9. E nós vamos agora louvar o Senhor no 225 da nossa harpa cristã. Queremos convidar a amada igreja para estarmos louvando o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou lentadinha, por favor. Na batalha contra o mal, ser valente, ser valente. Amém. Na batalha contra o mal, ser valente. Segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, escudado do Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com o indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, com altruísmo, com poder, ser valente, franco sem o mal temer, ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. O Evangelho a proclamar, ser valente, no Brasil em terra ou mar, ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente.
ser valente, pelejando com Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, vive sempre no amor, com infinito amor, cheio do Consolador, ser valente, o coro, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitado a cruz, vive sempre no amor, com infinito amor, cheio do Consolador, ser valente. Oh, aleluias! Oh, glória a Jesus! Confiando no Senhor, amém? Confiando no Senhor, levando a mensagem do amor de Jesus no Brasil, em Terromar, né? Sempre com Jesus viver, tua vida enobrecer, ser valente, amém? Glória a Deus. Aí nós podemos usar essa palavra valente para aquela palavra valoroso que Deus falou para Josué. Josué, varão valoroso, o Senhor é contigo. Gideão também, Deus chamou Gideão de varão valoroso, amém? E o importante é isso, é confiar no Senhor, sermos a cada dia servos que estamos escudados no amor de Deus, guardados no amor de Deus, protegidos pelo amor de Deus, a Bíblia tomando também o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, tomar toda a armadura de Deus, fortalecer-nos no Senhor, diz a palavra de Deus, e na força do seu poder. Glória a Deus. Amados, nós vamos fazer aqui a leitura diária, e diz assim: segunda-feira nos fala a nossa leitura diária. Efésios 6, 12 e 16 nos diz: a fé, uma arma contra a oposição. Vamos falar juntos? A fé, uma arma contra a oposição. Terça-feira, Mateus, capítulo 7, versículo 7, nos diz: a oração, uma arma contra a oposição. Quarta-feira, Atos 4, 23 a 32. O que é que nos diz essa lição desse dia? A união, uma arma contra a oposição. A igreja primitiva era uma igreja unida no Senhor. Então a união, uma arma contra a oposição. E quinta-feira, a vigilância, uma arma contra a oposição, orando e vigiando em todo o tempo. Sexta-feira, Mateus 25, de 1 a 13, a obra de Deus triunfará, orando e vigiando em todo o tempo. Em sábado diz o que? A grandeza da obra de Deus. Nós estamos envolvidos na maior obra de toda a face da terra, a obra de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, vamos fazer a leitura do texto bíblico básico em Neemias capítulo 4, versículo 8 a 20, primeira epístola de João capítulo 4, versículo 4, e ainda 5, versículo 5. Eu vou convidar a amada igreja para estarmos de pés em reverência à leitura da palavra de Deus, e eu vou ler um versículo e a igreja em conjunto lê o seguinte, e assim sucessivamente. Nos diz a palavra de Deus: e ligaram-se entre si todos para virem guerrear Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças
dos acarretadores, e o pó é muito, e não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram de todos os lugares que tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que ouvimos Nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles. Todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Oh, aleluia, glória a Deus. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Aleluia! Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? 1 João 4,4, vamos repetir juntos? Filhinhos, sois de Deus, e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Vamos falar do que está em nós? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O mundo jaz no maligno, mas o Deus Todo-Poderoso habita na igreja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E este mundo também, ouvindo a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, receberá também Jesus, o Senhor e Salvador. E que habite nessas pessoas também o amor de Deus. O que está faltando no mundo é o amor de Deus. Em vez de dar ouvido aos conselhos do iníquo. Quem é o iníquo? Satanás é o iníquo. Ele peca sempre desde o princípio. Ele não se arrependeu e nem se arrepende. Ele é o iníquo e ainda influencia outros a andarem no caminho do erro e do pecado. Mas Jesus Cristo veio trazer a salvação de Deus, o arrependimento para que você seja salvo. E a Bíblia diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus Cristo veio para que tenhamos vida, e vida com abundância. Amém, irmãos? Vida não somente para a igreja, mas para todo o mundo. Todas as pessoas, às vezes salvar todo aquele que se arrepender
e receber a Jesus como seu Salvador, esse será salvo. A salvação é para toda a humanidade. O inimigo ainda fica colocando na cabeça das pessoas, colocando na mente das pessoas que a salvação é somente para alguns. A salvação é para toda a humanidade. Resta crer e receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém, irmãos? Amém. Maravilhoso Deus, te agradecemos mais uma vez pela tua santa palavra que tem chegado até nós. Palavra fiel e verdadeira de que Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que o teu amor, que a tua graça, a tua misericórdia seja sobre nós. Também que a sabedoria do teu Espírito Santo, para que nós possamos fazer a tua obra, ó Senhor, orando e vigiando em todo tempo. Oração, jejum, mas também a sabedoria da vigilância, meu Deus. Como ensina aqui a tua palavra, nós estamos numa grande obra. Esta obra é a obra de Deus, a maior obra da face da terra. Deus Altíssimo, abençoa a tua igreja, fortalece a tua igreja, corrobora a tua igreja, ó Senhor, que sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, tomando toda a armadura de Deus para estarmos firmes e vencermos nos dias maus, porque a tua palavra nos adverte, Senhor, que devemos estar corroborados no Senhor e na força do teu poder, Deus Altíssimo. Nós te pedimos e te agradecemos no santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Amados, nós vamos iniciar a nossa lição bíblica. O comentário, na verdade, nós já iniciamos a nossa lição. O comentário, a introdução nos diz que na lição 7 passada, nós observamos como a construção dos muros de Jerusalém provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos. Nessa lição de hoje, que é a lição número 9, nós iremos observar de forma mais detalhada as diferentes formas dos ataques que a obra de Deus sofreu naquela época e o modo como os judeus conseguiram vencer estes ataques e levar a obra adiante e concluir a obra. Amém, meus irmãos? Então, o comentário 1 diz: qual a procedência desses ataques? É uma pergunta, porque às vezes nós pensamos que aqueles ataques que estão acontecendo e alguém quer levar até para o lado pessoal, porque fulano fez isso, tal pessoa fez isso. Irmãos, a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as hostes da maldade, as potestades nos lugares celestiais. Essa batalha começa primeiro no reino espiritual e depois se revela no reino físico, no reino material. Abra sua Bíblia, por favor, Efésios capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 12. O irmão que puder ler, por favor. Efésios capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 12. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais. Meus queridos, até o 12. Até o 12. Então, meus queridos, pode ler o 13 também, Paulo? Portanto, por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. Amém. E havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Amém. Então, queridos, o objetivo de tomar toda a armadura de Deus é para quando vier um dia mau, nós possamos resistir e estar firmes, ou seja, continuarmos avançando em nome de Jesus, sem voltar para trás, sem retroceder, sem tornar para trás. Mas como é que nós vamos vencer? Se tomar toda a armadura de Deus. Amém, irmãos? Então,
de forma conclusiva, o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 10, de forma conclusiva, o apóstolo Paulo, ele chega no último capítulo de Efésios, ele concluindo de tudo que ele falou na carta de Efésios. Ele disse: olha, concluindo, no demais, irmãos meus, o que é que devemos fazer? Ele disse: nos fortalecer no Senhor, e que mais? E na força do seu poder. Ele usa uma figura de linguagem aqui para reforçar esse fortalecimento no Senhor, é buscando o poder de Deus. Porque os irmãos são pentecostais. Nós somos pentecostais e cremos no poder de Deus. Quem não crê no poder de Deus e deixar de lado essa armadura e a fortaleza do poder de Deus, ele está desprezando as armas que Deus deu. Não é para mostrar que nós falamos mais línguas estranhas do que outro e profetizamos mais do que outro. Irmãos, lembre-se que isso é para a edificação da igreja, consolação da igreja, fortalecimento da igreja. Ele não nos deixou desarmados, não. É a armadura de Deus. Não é para ficarmos discutindo teologicamente quem crê e quem não crê. A palavra está dizendo: demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E o que é poder de Deus? Dobre o joelho e comece a buscar: Senhor, me mostra que é o teu poder. Vamos agir com humildade. Vamos deixar as nossas qualificações de lado e vamos buscar o poder de Deus. Vamos deixar essa vaidade de lado, porque isso é vaidade. Eu consigo, eu faço, eu subo, eu desço, eu faço, eu aconteço. Olha o eu falando. Vamos botar na nossa vida, em primeiro lugar, Deus na vida, a vontade de Deus na nossa vida, a palavra de Deus na nossa vida. Senhor, eu preciso de Ti. Me fortalece, Senhor, na força do Teu poder. Vamos descer na presença do Senhor. O Espírito Santo vai nos ensinar. Então a humanidade está sofrendo porque não quer entrar pela palavra de Deus. Vamos buscar o Senhor. Então não tem mais, irmãos meus, fortalecer do Senhor e na força do seu poder, porque o dia mau virá. A palavra de Deus está dizendo: os dias maus virão. E como vencer o dia mau? Fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. E o versículo 11 ele começa a descrever: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aqui o apóstolo Paulo ele fala que devemos agora nos revestir do poder de Deus e de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas, as ciladas, as armadilhas do diabo. Na King James ele falou, Paulo, nesse versículo 11: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Não houve nem mudança no termo, você viu? É cilada mesmo. As armadilhas, as astutas. Vocês vejam que o inimigo ele arma de forma ardilosa. São ardis, né? A Bíblia chama de astutas. Ele é inimigo, mas ele é astuto. Então não vamos brincar com o pecado. Vamos viver uma vida santificada ao Senhor. O que é santificado, pastor? É separado para Deus. Quando é santificado, os vasos do templo foram santificados ao Senhor. Traduza para a nossa língua: foram separados para Deus, só para Deus, consagrados para Deus. É isso que é santificado. Santificado, consagrado, separado. Quando nós somos santificados para o Senhor, é para a glória dele. Aí o apóstolo Paulo vai explicar: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Como é que a gente vai louvar o nome do Senhor, glorificando o Senhor, e quando saiu da igreja, a congregação chega ali, desqualifica o outro, só não chama de santo, e agredindo o outro com palavras, desmerecendo, humilhando, com xingamentos ou palavras de baixo nível. Isso não vem de Deus. O nosso corpo foi separado para Deus. Nossos lábios, nossa boca, nossa língua, nosso meditar, nosso pensar, nosso agir. Nós não fomos chamados para amaldiçoar, fomos chamados para abençoar em nome de Jesus. Aí vou louvar, e aí daqui a pouco não estou fazendo
nenhuma discriminação contra as pessoas que gostam de outros ritmos musicais, tal e tal, mas acontece que tem coisas que não convêm na casa de Deus, né? Aí e também na sua casa, que é casa de Deus, e também na sua vida, que é vida de Deus, né? Deus me perdoe, mas está acontecendo de muitos evangélicos com as mesmas músicas que o povo está lá, com a baixaria que tem lá no mundo, que a Bíblia diz, que até repetir é torpe. A baixaria que tem lá, ele quer estar na casa dele e não quer trazer para a casa de Deus. A Bíblia fala de cantando, salmodiando ao Senhor com salmos e hinos e cânticos espirituais. E o inimigo procura contaminar tudo isso. E não tem problema não. E vai se deixando levar, né? Outra forma que o inimigo coloca nas pessoas é uma violência desmedida. Em vez de falar do amor de Deus, né? Aí vem no trânsito, o outro precisa de passar, com solidariedade, dê passagem ao outro, né? Aí por causa de uma vaga no estacionamento, o outro briga e vai lá e quer quebrar o carro do outro. Pelo amor de Deus, uma vaga no estacionamento, que o outro passou na frente. A ira, a violência, isso não vem de Deus, isso é estratégia do inimigo. Vamos dar lugar ao Espírito Santo, né? Vamos mostrar Jesus em nossa vida. Porque vai me atrasar. Deus está no controle de tudo, rapaz. Daqui a pouco você deu a vaga àquela pessoa e eu sou, rapaz, está apertado, não desculpe ter passado na sua frente. Eu também estou, não, mas fique em paz. Aí você mora onde? Pode tal lugar. Pastor, até teu vizinho, é verdade. Sabe se eu vou te convidar? Passa um dia com um grego lá, vamos ouvir a palavra de Deus no domingo à noite. É mesmo, amém? Daqui a pouco a pessoa já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, amém, irmão? Aí daqui a pouco está ouvindo a palavra, daqui a pouco passa alguns dias. Outro dia encontrei um irmão, ele disse: o pastor também agora já estou congregando, já estou servindo a Jesus. Ele me parou no mercado e disse assim: pastor, a paz do Senhor. Eu digo: amém. E agora já estou congregando, eu, minha esposa, minha família. Irmão, glória a Deus, que Deus te abençoe mais. Mas por quê? Porque você está semeando o amor de Deus, a palavra de Deus, em vez de estar procurando discórdia, contenda, as ciladas do inimigo, que são muitas, e tem que vigiar, é oração e vigilância, amém, irmãos? Que só sai da nossa boca aquilo que for para a edificação das vidas em nome de Jesus, amém, irmãos? Pastor, isso é possível? É possível, dando lugar ao Espírito Santo de Deus. Porque, irmãos, olha o que diz o versículo 12: não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes da maldade nos lugares celestiais. Não temos que lutar contra as pessoas, não temos que lutar contra a carne, contra o corpo e o sangue, contra as pessoas. Não temos que lutar contra os seres humanos. Leia para esse versículo no início, o 12, da King James, versículo 6, versículo 12, por favor. Não temos que lutar, versículo 12. Portanto, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais, contra essas forças do mal nas regiões celestiais. Mas o versículo primeiro, a primeira parte do versículo 12, o que? Não temos que lutar contra os seres humanos, não é contra a carne, não é contra os seres humanos, não é contra as pessoas, é contra as hostes da maldade nos lugares celestiais, as forças espirituais. A batalha começa no reino espiritual. Quando você vê se manifestando tanta violência, tanta falta de amor aqui no mundo, é porque a batalha começou no reino espiritual. O reino espiritual, as forças das trevas estão arregimentadas para atacar, para destruir a humanidade, porque a humanidade é de Deus, e o inimigo não pode ir contra Deus, vem contra a humanidade porque ele fere a humanidade. Mas Deus nos manda o socorro, amém, irmãos? Do Espírito Santo, do poder de Deus, da armadura de Deus. Mas se a igreja não tomar a armadura de Deus, está desguarnecida. E tem muita gente aí que me perdoa, irmão, que não molha, não derrama mais uma lágrima nos pés de Jesus. Ele está tão qualificado, está tão preparado, que ele não precisa nem mais da ajuda de Deus, sabe?
está tão vaidoso, e Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele nos desperta para descermos mais na presença do Senhor, que Jesus disse para os discípulos: olha, tome cuidado, sem mim nada podereis fazer. Ele falou para os discípulos. Em João capítulo 15, Deus falando que Ele é a videira verdadeira, nós somos as varas, nos alimentamos dele, nos fortalecemos dele. Jesus, sem mim nada podereis fazer. Pode perguntar para ele. Nessa passagem fala sobre o principado, potestades e dominadores, como se fosse uma hierarquia. É uma hierarquia no reino das trevas. Espiritual, né? Espiritual. Mas é como se fosse uma hierarquia militar, né? O reino das trevas, ele é organizado, não se engane não, viu? E ele, aqui fala de principados, potestades, reinos, governos. Agora, o poder de Deus é maior do que tudo isso, e a sabedoria do poder de Deus sobre nossas vidas é maior do que tudo isso. A igreja também é para agir de uma forma, mas a organização é dada por Deus. Este poder é dado por Deus, essa sabedoria é dada por Deus. Então os judeus aqui venceram porque Neemias, como líder, voltando para a nossa lição, Neemias, como líder, ele ouviu o conselho de Deus. Espera aí, nós vamos nos organizar, e nós somos povo de Deus, e Deus trouxe a revelação do que estava acontecendo entre os samaritanos. E quando o conselho deles, diz a Bíblia, que eles viram, eles queriam pegar os judeus de surpresa, mas quando que os judeus se prepararam e não estavam mais de surpresa, aí eles temeram e recuaram. E Neemias disse: olha, e a vigilância não foi só agora não. Neemias disse: a vigilância continua. Amém? Para nós fazermos a obra de Deus e concluirmos a obra de Deus. Então vigilância fala de sabedoria de Deus. Só vou concluir aqui. Fale logo para a gente concluir. Ah, tá certo. Amém. Uma pergunta. Tá certo. Então, meus queridos, concluindo, meus queridos, tomar toda a armadura de Deus. O comentarista, ele fala isso no comentário primeiro. Ele diz assim: qual a procedência desses ataques? A Bíblia revela a verdadeira força por trás dos ataques. Já falamos o que é. A Bíblia diz: não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6,12. Portanto, nossa luta é, antes de tudo, espiritual. Portanto, irmão, se é espiritual, revestido do poder de Deus. Os inimigos visíveis que nós vemos são meramente instrumentos do reino das trevas, os quais atacam dando lugar ao inimigo. Mas a luta é espiritual. Quando o inimigo, Lúcifer, ele caiu em pecado e foi expulso dos céus lá, ele tem se tornado agora não mais um querubim que é para proteger, mas ele se tornou o adversário da obra de Deus. 1 Pedro 5,8. Esse adversário significa Satanás. A palavra Satanás significa adversário. Enquanto que o diabo é enganador, viu? As astutas ciladas do diabo que está enganando, Satanás é adversário, é inimigo de Deus. Quando eu falo inimigo, é ele, da obra de Deus. Quem está por trás do inimigo de Deus? E se nós somos amigos de Deus, temos que dar lugar à palavra de Deus e viver em conformidade com a palavra de Deus. E onde a luz chega, as trevas desaparecem. Olha o exemplo da vida do Senhor Jesus Cristo, modelo para a igreja, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Qual a orientação que a Bíblia dá diante de toda essa luta? É uma pergunta que o comentarista faz. Qual a orientação que a Bíblia nos dá diante dessa luta? A Bíblia diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Com que objetivo? Resistir no dia mal. Amém? Diz a palavra de Deus. Tendo feito tudo, obedecido à palavra de Deus, ficar firme na presença de Deus, glorificando ao Senhor, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A vitória é certa em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vemos assim que a Bíblia não aconselha fugir da luta, mas sim ficar firmes, amém? No Senhor, resistir e vencer em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E digo mais, voltar para contar a bênção.
voltar para contar a vitória, voltar para agradecer ao Senhor Jesus Cristo, reunir a igreja e dar um culto de ação de graça. Senhor, irmãos, quero reunir esse mundo aqui comigo, para nós dar glória a Deus. Olha a vitória que Deus me deu, a vitória que Deus me deu na minha família, no meu lar, amém? A vitória que Deus me deu lá no meu emprego, oh, aleluia. A vitória que Deus tem me dado na obra de Deus, no ministério, na obra de Deus crescer, oh, eu vou dar glória a Jesus, irmãos, amém? Nesta luta, irmãos, contra esse mundo invisível, o comentarista diz, a arma mais eficaz qual é? É a fé. O comentarista diz que é a fé. Olha o que ele diz aí. A Bíblia diz, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? 1 João 5,5. Por isso a Bíblia aconselha, milita a boa milícia da fé e toma posse da vida eterna. 1 Timóteo 6,12. Pela fé experimentamos a operação do Espírito Santo em nossa vida. Gálatas capítulo 3, versículo 2 e 5. Ainda diz mais a palavra, jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Devemos não temer, mas crer somente, como disse Jesus, Marcos 5:38. E outra coisa, crer no Senhor, está na presença dele, e agora entra a vigilância, não deis lugar ao diabo. Efésios 4, versículo 2. Porque fazendo tudo isso, a Bíblia diz, com essa fé no Senhor, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém, irmãos? Ainda o comentarista fala, comentário 1, item de número 4. Nesta luta, as armas devem ser espirituais. Novamente ele traz à tona essa questão. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Eu queria que um dos irmãos pudesse ler essa referência. 2 Coríntios capítulo 10, versículo número 4. O irmão que encontrou, possa ler, por favor. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 4. Usamos as armas poderosas de Deus, não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Amém, glória a Deus. Então, irmãos, eu vou começar do versículo 3 assim, ó. Porque andando na carne não militamos segundo a carne. Nossa luta é com seres humanos, com outras pessoas. Mas ele diz assim, se é batalha espiritual, no reino espiritual, as nossas armas são carnais? Não. Olha o que diz aí. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas das trevas. Armas espirituais, a armadura de Deus, amém, irmãos? Porque quando começa no reino espiritual, você tem que desfazer o problema na origem, e é contra o intercessor. E Deus dando vitória ao povo de Deus. Então, queridos, continuando, as nossas armas são espirituais. Só as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos, os demônios. Devemos então tomar essas armas espirituais, porque as armas carnais só nos prejudicam, pois muitas vezes levam os cristãos, os servos de Deus, a dar lugar ao inimigo, que vai confiar no braço do homem, na força do homem, nas armas carnais. Não, as nossas são espirituais. Por isso que a campanha de oração está orando, pastor, orando em todo o tempo. Ora na igreja, ora em casa, ora quando vai sair para resolver um assunto, apresenta ao Senhor, medita na palavra de Deus, ora para meditar, ora para louvar, ora para pregar, ora de madrugada, e Deus vai revelando, Deus vai fortalecendo. Irmãos, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O poder de Deus, a unção do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Nossas armas são espirituais.
Glória a Deus. E Deus dá vitória ao seu povo. O comentário 2 diz: o inimigo procura atingir a nossa fé. Se a nossa fé é essa arma tão eficaz para sermos vencedores, então o que é que o inimigo procura fazer? Pôr dúvida no coração das pessoas. Atingir a nossa fé. Porque um cristão, eu sempre digo aos irmãos, os outros dons pode até não ter na vida do cristão, mas o dom da fé ele vai ter que ter. Pode ser soldado raso, aceitou Jesus hoje, mas cheio de fé no Senhor Jesus. Amém, irmão? Mas eu não pode mais. Jesus pode. Mas ninguém tem mais jeito. Mas Jesus tem jeito. Mas a palavra já foi dada. Mas Deus não deu a palavra final ainda. A palavra final quem dá é o Senhor. Aleluia. E essa fé vai contagiando outros. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Irmão, não sei, porque talvez, eu não sei não, eu vim, mas eu estou duvidando assim, não sei, estou duvidando. Irmão, dúvida é ausência de fé. Eu não sei. Irmão, olha, eu não tenho solução. De mim mesmo eu não posso fazer. Mas eu quero dizer, irmãos, que eu creio num Deus Todo-Poderoso que habita em mim, na minha casa, na igreja. Sou a igreja de Deus. Esse Deus Todo-Poderoso, Ele pode fazer, amém, irmãos? E nós vamos orar. Vamos clamar, vamos buscar, vamos confiar no Senhor. Dizer assim: olha, Senhor, basta uma palavra tua e a bênção vai chegar, amém, irmão? E Deus vai dar melhor do que a gente pede. Agora, irmão, diga uma coisa: não deixe de estar sempre clamando, porque muitas vezes a pessoa diz: Senhor, eu já clamei uma vez, 2 vezes, já pedi. Não vamos deixar de clamar e pedir. Outra coisa, vamos orar uns pelos outros, porque a Bíblia diz: congregar é isso, é um sentir o que o outro sente. Eu já recebi minha bênção, o pastor convidou para jejum e oração, eu já recebi minha bênção. Sim, e a bênção do irmão? E a bênção da irmã? Daquele servo, daquela serva de Deus que está buscando. E a Bíblia diz: chorai com os que choram, e se alegrar com os que se alegram. Chorar com os que choram, irmão, é quando o irmão está passando por luta, de chorar junto nos pés de Jesus, nos pés daquele que tudo tem para nós, pode resolver todas as causas. E se alegrar com os que se alegram, é que quando a irmã chega, e o irmão chega para dizer: pastor, Deus me deu minha bênção, irmão, e começa a contar, e começa a dar o testemunho, nós nos alegramos do Senhor, porque a bênção do nosso irmão, a bênção da nossa irmã, é nossa bênção também, em nome de Jesus. Amém. Isto é perseverar em oração. E eu digo mais: aqueles que fazem a obra de Deus, aqueles que têm compromisso com Deus, o apóstolo Paulo fala assim: quantas lutas sofri, quantas perseguições sofri. Pensei que ele sendo apóstolo de Deus, apóstolo de Deus dos gentios, tantos dons do Espírito Santo do apóstolo Paulo, ele não ia passar por luta. Passou. Ele diz: quantas lutas sofri, quantas perseguições sofri, mas Deus me livrou de todas. Isso quer dizer que não foi uma só. Venceu uma luta, venceu uma prova, depois veio outra luta, veio outra prova, e passou algum tempo, veio outra luta, outra prova, lutas, perseguições, mas Deus faz vencer em todas, porque tem lutas que muitas vezes nós podemos evitar. Sempre dos irmãos, tem pessoas que passam por lutas e provas que ele procura com as próprias mãos. Essa nós podemos evitar. Senhor, eu não vou passar por essa luta, que eu não quero isso para a minha vida, não. Pelo dom de discernir, pelo dom de sabedoria, pelo da sabedoria, não vou fazer isso não. Alguém convida? Não, eu quero não. Eu já orei, pedi direção ao Senhor. Eu não vou passar por isso aí não, que isso aí também de Deus. Não passa por uma luta dessa. Quem está vendo quer procurar com as próprias mãos? Então, pela sabedoria de Deus, essas lutas que nós sabemos que depende da decisão de cada um, a gente fala muito para os jovens, viu? Não vos prendais a um jugo desigual, porque essa decisão é de cada um de nós. Deus dá o conselho. Eu sempre falo assim: pastor, o senhor está sendo muito severo. Eu estou não. Deus dá o conselho, dá a sabedoria, e a decisão vai ser nossa. Então, tem luta que a pessoa procura com as próprias mãos. Então, se Deus está mostrando, dando sabedoria, não vos prendais a um jugo desigual.
para que não venha sofrer mais tarde. Passar por provas é coisa da palavra de Deus. Então, mas tem lutas que nós passamos, não é porque nós pedimos para passar, não. É porque é intrínseco, faz parte da função que nós desempenhamos na casa de Deus. Aí eu pergunto, como é que você quer pregar o Evangelho e não sofrer oposição? Pare para pensar. Pare. Peraí, pastor. Como é que você vai pregar o Evangelho? Você vai se levantar para pregar o reino da luz, a mensagem de Deus, e não vai sofrer oposição? Eu venho conversar com o Arthur, que eu tenho medo da palavra de Deus. Irmãos, quando ele está pregando o Evangelho, e a gente vê que o inimigo, ele não está contente com a igreja, graças a Deus que ele não está contente com a igreja, né? Triste é a igreja que o inimigo está contente com ela, porque está na vontade do mundo. Mas quem está na vontade de Deus, o inimigo não está contente, porque a igreja foi levantada por Jesus Cristo para desfazer nas obras do diabo, pregar o Evangelho com autoridade. Aí você vai enfrentar um reino das trevas e não vai enfrentar a oposição? Vai. Essas lutas, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém, irmãos? Aí o inimigo se levanta, mas se levanta para cair. Entendeu agora? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Vai parar de pregar o Evangelho? Não, a gente vai pregar com mais autoridade. Mas você levantou, a gente ora mais, se jejua, consagra, busca o Senhor, pega a oração dos irmãos, nos ajuda em oração, tem esse trabalho para fazer, irmãos. Aí vai fazer uma cruzada do Evangelho, começa a orar meses antes, né? Quando está perto, consagra mais, irmãos, para Deus tomar. Quando chega lá, centenas de vidas salvas por Jesus. O inimigo não queria que acontecesse, mas aconteceu e a vitória foi do povo de Deus. Amém, irmãos? Então, vamos entender, né? A sabedoria que Deus nos dá. E para fazer a obra de Deus de cara limpa, me perdoe. Me perdoe os que não oram. Me perdoe os que não derramam uma lágrima. Me perdoe os que acham que é antiquado jejum e oração. Mas essa vitória a gente busca no joelho. Mas pode orar sentado também. A gente fala de joelho de forma figurada. Tem irmão, pastor, só ora de joelho, você ora sentado, você ora de pé, ora andando, nem tiver. Jonas orou no ventre do grande peixe. Não foi? E Deus ouviu a oração de Jonas, do grande peixe. E nem me pergunte a posição que Jonas estava, porque a Bíblia não revela a posição, mas para estar de joelho achar estava difícil. Mas Deus ouviu, não viu? Mas a oração foi sincera. Então a gente pode estar de joelho, amém, joelho é melhor. Mas às vezes você está dirigindo, quando eu estou dirigindo, estou orando. Vai dar para ficar de joelho, vai nada. Está dirigindo, mas Deus está dando vitória, amém? A gente está dirigindo e clamando e repreendendo todo o mal em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Quando está pegando um ônibus, está indo para trabalhar, está orando, clamando, está de pé, entrando na fila, subindo o ônibus, descendo o ônibus, e está orando e clamando: Senhor, nos cobre com teu sangue, Jesus. Põe os teus anjos acampados ao redor, gente. Deus vai dando vitória, amém, irmãos? A unção é tão grande que o inimigo veio de longe e vai sair assim. Não quer conta com o poder do sangue de Jesus. Não quer conta com o crente que clama o sangue do Senhor Jesus Cristo, o poder do Senhor Jesus, né? Repreendendo todo o mal. O inimigo vai batendo em rede